Se você trocou o seu aparelho antigo ou acabou de comprar o seu primeiro iPhone, eu tenho a mais absoluta certeza que em algum momento alguma pessoa próxima a você veio te dando algum conselho do que você deve ou não fazer com o seu aparelho para tentar manter ele sempre intacto. Mas acredite, é tanta informação, mas tanta informação que fica difícil a gente realmente saber o que realmente é bom ou não, o que pode ou não danificar o nosso aparelho. Por isso no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o porquê de cada uma das informações mais importantes que vocês precisam saber para sempre manter o seu iPhone funcionando perfeitamente. Como por exemplo, por que a gente não deve carregar o nosso iPhone até 100%, ou por que a gente não deve fechar os aplicativos inativos, ou até mesmo o porquê a gente deve ou não carregar o nosso iPhone com uma fonte turbo. E se você ficou curioso, curiosa para saber tudo isso e mais um pouco, é só ficar até o final, porque quem fica no final sempre tem aquela dica especial. Tacar o seu dedo no like, pegar o caderninho para anotar tudo que você vai aprender hoje para não esquecer mais e, claro, sem enrolação, vamos pro que interessa, vamos começar esse vídeo. Não tem como, todo e qualquer iPhone é um produto premium, independente do qual você está comprando. Pode ser usado, pode ser um produto novo, mas ele é um topo de linha, ou pelo menos foi um dia. Por isso que eu sempre falo e eu repito em quase todos os vídeos onde eu vou falar sobre a qualidade dos iPhones, que não existe iPhone ruim, porque o iPhone ele sempre foi um produto premium, sempre foi um topo de linha, obviamente que pro ano que ele foi lançado. Então se você comprar um aparelho mais antigo, mesmo que ele já esteja mais defasado e não seja mais uma prioridade até mesmo para a própria Apple, ele continua sendo um topo de linha daquela época. Então realmente são produtos mais sofisticados, são produtos mais bem trabalhados, a experiência de uso realmente é diferenciada e obviamente que tudo isso tem um preço e por isso os iPhones custam tão caro. Principalmente aqui no Brasil, que tem tanto imposto. E, óbvio, toda vez que a gente gasta uma grana considerável em algum produto que a gente tanto quer, é muito importante que a gente entenda ele por completo para realmente não cometer erros bem comuns e não cometer erros que podem sim danificar o aparelho. Até porque os iPhones são produtos reconhecidos no mercado mundial como produtos muito duradouros. Mas para que a gente consiga alcançar todo esse tempo de uso sem se preocupar em precisar fazer alguma troca de componente, de alguma peça ou até mesmo do próprio aparelho, é necessário que você tenha zelo e é necessário que você cuide muito bem. E não tem maneira melhor da gente alcançar esse objetivo a não ser sabendo exatamente o porquê de cada uma das informações mais comuns que a gente recebe quando a gente compra ali o nosso iPhone. Por isso, de uma maneira muito rápida e objetiva, eu vou tentar passar para vocês bem a fundo cada um desses porquês. Mas antes disso, se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Vini Mota e nesse canal você encontra todas as informações mais importantes do mundo da tecnologia, principalmente do universo da maçã. E se esse é o tipo de conteúdo que você curte, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho, que assim você não perde mais nada que vai vir daqui pra frente. É muito rápido, é fácil, não custa nada e vocês sabem exatamente como fazer. Só clicar aqui embaixo. Então vamos começar. Por que você não deve fechar os aplicativos inativos no seu iPhone? Sabe aqueles aplicativos que você abre, para de usar e minimiza? Então eles não fecham por completo. Eles ficam em segundo plano, obviamente sendo gerenciados pelo próprio iPhone, mas não necessariamente fechados. Mas diferente do que muitas pessoas, inclusive eu, por muito tempo pensou, é que esses aplicativos estariam consumindo muita bateria em segundo plano, porque eles estariam funcionando em segundo plano. E na verdade isso não está acontecendo. O próprio iPhone gerencia para que eles não consumam tanta bateria e eles fiquem exatamente ali adormecidos, somente prontos para que quando você voltar a utilizar esses aplicativos, eles voltem a funcionar da onde você parou. E você não tenha que demandar tanto desempenho do aparelho, desempenho do processador, para reiniciar o aplicativo totalmente novamente. Vini, mas eu tenho toque, eu não consigo deixar aquela aba cheia de aplicativos, eu tenho a necessidade de ir lá e fechar todos eles. Eu sei, eu também tinha, mas acredite, isso não é legal. Porque a partir desse momento você realmente está encerrando o aplicativo por completo. Óbvio, ele não vai estar consumindo bateria. Porém, quando você quiser abrir novamente esse aplicativo específico, ele vai demandar muito mais desempenho do seu iPhone para poder abrir esse aplicativo novamente e inicializar do começo, do zero, aquele aplicativo para que ele funcione para você, enfim, poder utilizar. Uma dica extra, se você realmente não consegue deixar todas as abas ali sempre abertas, é você fechar os aplicativos que você não tem frequência de uso, que você usa muito pouco, mas deixar sempre os aplicativos que você mais utiliza, como redes sociais, enfim, mensagens, ligações, o que você mais utilizar, sempre ali em segundo plano. Então você sempre deixa esse equilíbrio. Eu mesmo sempre fecho os aplicativos que realmente eu só vou usar ali uma vez ou outra e deixo em aberto os aplicativos que eu mais utilizo, como Instagram, YouTube, entre outros.
Então essa é uma diquinha extra pra vocês. Eu sei que é chato, eu sei que não é fácil, porque você vai querer ir lá fechar. Mas não faz isso não. 2. Por que pagar um plano de iCloud se eu já tenho a memória do meu iPhone? Essa é uma dúvida muito comum, muitas pessoas me perguntam. Eu já fiz um vídeo completo específico sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas existem várias razões do porquê é importante você ter um iCloud. O iCloud ele é um mega complemento para o seu iPhone. Ele consegue sim melhorar e muito a experiência de uso. É realmente muito importante que você tenha um plano, mas eu vou listar para vocês aqui 3 porquês que realmente fazem sentido você ter um iCloud. O primeiro deles é gerenciar sua biblioteca de fotos, vídeos, mídias e tudo que você salva no aparelho. Isso porque você habilitando essa função, você tem todas as suas fotos na nuvem, todos os seus vídeos na nuvem, e somente ficando aquelas mais recentes e importantes no seu aparelho. Ou seja, ele otimizando ali o armazenamento de fotos, ou seja, da sua galeria, para a nuvem para que não consuma todo o armazenamento do seu próprio iPhone. O segundo ponto é você conseguir fazer sempre um backup atualizado do seu aparelho. Afinal, a gente nunca sabe quando algum imprevisto vai acontecer. Vai que infelizmente você perde ou é roubado e você precisa ali restaurar o seu iPhone em outro aparelho mais para frente. Ter o iCloud é uma das maneiras mais simples de você fazer isso. Por isso, também é muito importante ter ele. E por último, é gerenciar os seus aplicativos e os dados que eles produzem. Afinal, os aplicativos produzem bastante dados que podem sim acumular e acabar ocupando bastante espaço na memória do seu iPhone. E com o iCloud você consegue, na grande maioria dos aplicativos, lançar esses dados todos para a nuvem, não ocupando tanto espaço ali do seu iPhone e liberando bastante armazenamento, que vai ser muito importante mais para frente. 3. Por que eu não devo molhar ou mergulhar o meu iPhone, sendo que ele é a prova d'água? Aí é que tá, meu querido e minha querida. Diferente do que muitas pessoas acreditam, o iPhone, ele não é a prova d'água. Não existe iPhone à prova d'água. Pelo menos não 100% até hoje. Eles são, sim, resistentes à água, resistente a respingos, a chuva, suor e tudo mais, até mesmo poeira, porém, não 100% à prova deles. E sim, se você mergulhar o seu iPhone, se você acabar danificando o seu aparelho por causa de água, por causa, enfim, de submergir o aparelho embaixo d'água, ou você mergulhar com ele, enfim, qualquer tipo de acidente que aconteça aí, caso você tenha que acionar a garantia e na garantia se comprovar que ele foi danificado por causa de algum desses componentes, eles não cobrem esse fator. E isso é algo que divide bastante opiniões. Porque realmente eles possuem ali alguns certificados que garantem, enfim, toda a eficácia contra tudo isso, mas no fim eles não são a prova. Então não é um aparelho que você pode sair por aí mergulhando, tirando foto, como muitas pessoas fazem. Isso não é adequado. Inclusive existem, enfim, dispositivos dentro do próprio iPhone que podem, enfim, mostrar que foram sim danificados por causa de mergulho ou por causa de contato com água. Então, gente, não façam isso com o aparelho de vocês. Eles não são a prova d'água, eles são resistentes. Por mais que existem vários testes aí na internet afora mostrando que realmente eles são muito resistentes e vários aparelhos já ficaram, enfim, embaixo d'água por várias horas, até mesmo dias, e voltaram a funcionar depois de seco. Mas é aquele negócio, é você jogar, enfim, com a sorte. E realmente não é legal a gente jogar com a sorte, porque ela pode às vezes não estar a favor da gente. Então, não façam isso. Por que não usar uma fonte turbo no seu iPhone? Uma fonte de 20 watts, por exemplo. Bom, aí é o que te pergunto, por que não? Na verdade, muitas pessoas acreditam que sim, as fontes turbos, né, as fontes que demandam mais energia, que entregam mais energia no aparelho e carregam seu iPhone mais rapidamente, elas podem danificar a bateria ou até mesmo o aparelho. E isso não é verdade, isso é um mito, já foi, enfim, desmentido pela própria Apple várias vezes. Sim, os iPhones mais recentes, eles estão preparados tanto em software quanto hardware para receber essas fontes que carregam mais rapidamente os aparelhos. Óbvio, existem algumas ressalvas. Por quê? É muito importante que você carregue o seu aparelho com uma fonte confiável. Não necessariamente precisa ser da Apple, não. Eu mesmo não utilizo uma Apple oficial, uma Apple original. A fonte que eu uso é essa daqui, da Ugreen, que eu não sei se a câmera vai focar para vocês, está aqui na minha mão. É uma fonte de 20 watts, ela custa menos da metade, enfim, do valor de uma fonte original Apple. Ela é ótima e ela possui vários certificados que garantem a qualidade do produto. E é isso que é importante, você não precisa comprar uma fonte original, mas você pode sim e deve comprar uma fonte paralela que seja certificada, ou seja, alguma fonte de alguma outra marca confiável.
e não as genéricas. Essas sim podem danificar o aparelho de vocês, porque elas não são certificadas e podem, enfim, dar cargas maiores do que necessário, e podem estourar e vários outros problemas que você não vai querer, enfim, enfrentar mais pra frente. Por isso, se você for comprar uma fonte turbo, pode comprar sem problema nenhum, pode carregar todos os dias o seu iPhone com a fonte turbo, que isso não vai danificar a bateria do seu aparelho, mas comprem fontes confiáveis. Por último, mas não menos importante, como eu sempre prometo no começo, uma dica especial para quem chega até o final, aqui vai ela. Afinal, por que você não deve carregar o seu iPhone até 100%? Eu tenho mais do que certeza que em algum momento você já ouviu essa informação em algum lugar ou outro e você ficou se questionando, mas o porquê disso? Eu vou explicar agora para vocês. Muitas pessoas, inclusive eu, têm o prazer de carregar o iPhone até 100%. Porque realmente é um número satisfatório, você vê aquele número ali com 3 dígitos e você acredita que a sua bateria vai durar por muito mais tempo se você chegar até lá. E de certa forma também isso não está errado. Porém, vários especialistas já explicaram que as baterias do iPhone são, como quase todos os outros aparelhos, baterias de lítio. Ou seja, são baterias de componentes químicos. E certas práticas fazem com que a bateria tenha uma longevidade maior. Isso porque toda bateria hoje de lítio, que é utilizada nos MacBooks, que é utilizada nos iPads, que é utilizada nos iPhones e tantos outros produtos, não somente os produtos da Apple, elas são baterias que possuem ciclos. E quando você alcança esse determinado número X de ciclos, aí sim a sua bateria começa a degradar mais rapidamente. Óbvio que certas práticas boas fazem com que esses ciclos você não alcance esse número de ciclos rapidamente. E outras práticas fazem com que esse processo se acelere e você alcance logo esse número e a sua bateria comece a degradar bem mais rapidamente do que esperado. Por isso, uma das práticas mais comuns que os especialistas indicam para os usuários de iPhone é você tentar sempre manter o seu iPhone entre, 40% a 90% ou 20% a 80%, mas não deixar cair muito abaixo disso e nem subir muito além disso. Óbvio, não é algo que você vai conseguir fazer sempre, mas o quanto mais você conseguir ter essa prática, melhor, porque assim você evita os picos de estresse na bateria. E esse é o porquê de você não carregar o seu iPhone até 100%. Eu espero realmente que vocês tenham compreendido e é aquele negócio, sem paranoias. Porém, tente sempre manter ali essa prática dentro do que é aconselhado. Assim você consegue sempre manter o seu iPhone saudável. E realmente é importante a gente fazer isso. E essas foram as respostas dos porquês e as razões das informações mais comuns que a gente recebe quando a gente compra o nosso primeiro iPhone, ou quando a gente troca o nosso iPhone. Enfim, eu espero realmente que de uma maneira muito rápida, clara e objetiva eu tenha conseguido responder essas dúvidas para vocês. E agora vocês sabem exatamente o que vocês devem ou não fazer com o aparelho de vocês para tentar sempre manter ele saudável, bonitinho ali, para funcionar o maior período possível, o maior tempo possível antes de você precisar ali fazer uma nova troca. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que vocês tenham curtido e muito, e se vocês curtiram, é através dos likes que eu sei se vocês realmente curtiram, também os comentários, a sua opinião é extremamente importante, então joga aqui embaixo algum comentário, alguma sugestão de vídeo que você queira ver, e se talvez eu não tenha respondido alguma das dúvidas que você tenha, me manda uma DM lá no Insta, @vinimoca, o link vai estar aqui na descrição, é rápido, é fácil, você vai lá, me segue, manda uma DM que na medida do possível eu sempre tento responder todo mundo. E vejo vocês na próxima. Se vocês não me seguem nas outras redes sociais, todo o link está aqui na descrição. É isso, até mais, falou!